Pessoal, eu tive uma ideia aqui, fiz uma colinha aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma dica interessante. Existem algumas etapas na obra, tá, que muitas pessoas pulam ou deixam de dar atenção e depois o resultado costuma ser trágico. A conta é alta, entendeu? Então eu gostaria de passar aqui alguns passos, né, uma sequência, como se fosse uma receita de bolo, né, para uma obra bem sucedida. Então, assim, eu sei que vai ter pessoas que vão questionar isso aqui. Tem gente que acha que não tem necessidade, né, aquela coisa toda. Mas eu acho que vale a pena você dar atenção a esses passos. Eu estou falando com base na minha experiência pessoal, tá? E então não é teoria. Isso aqui eu já vivi, já passei por isso aqui, então eu sei o que eu estou falando, tá? E o objetivo desse canal, conforme vocês sabem, principalmente quem já acompanha o canal, é dar dicas práticas para as pessoas que estão construindo ou pretendem construir, dicas que nós acumulamos, né, construindo uma casa, né, conforme eu já disse, quase 2 anos de obra. Então, assim, eu acho que realmente essas dicas aqui vão ajudar você, tá ok? Que pretende construir ou que está construindo. Então, pessoal, o primeiro profissional que uma pessoa contrata, né? Vamos começar do começo, vamos lá. Você comprou um terreno, certo? Você comprou um terreno, então você decidiu construir nesse terreno, ok? O primeiro profissional que você vai contratar é o arquiteto. A função do arquiteto é muito conhecida. O arquiteto vai desenhar a sua casa. Ele vai dividir os cômodos. Então, assim, deixa eu só explicar uma coisa. Eu vou explicar aqui de uma forma leiga, né? Conforme eu já disse, eu não sou profissional do ramo. Então, talvez isso ajude você a entender os passos, né? Porque um profissional, ele explica mais tecnicamente. Então, eu vou explicar aqui de uma forma normal, leiga. E talvez isso vai ajudar você a entender melhor esses pontos, tá bom? Vamos lá, então o arquiteto, qual é a função do arquiteto? É o primeiro profissional que você vai contratar então quando você começar, né, decidiu construir para fazer o projeto, desenho da sua casa. Ele vai pegar e vai dividir os cômodos, ele vai pegar lá o tamanho do seu terreno e vai ver, né, quantos cômodos, claro que ele vai fazer uma entrevista primeiro com você para descobrir, ver a sua necessidade, o que você quer, o que você precisa, vai analisar o terreno e depois ele vai fazer o desenho da casa, né? Basicamente é isso. Divisão, quantos cômodos, quais os tamanhos, né? Quantos banheiros, onde vai ficar o banheiro, onde vai ficar a escada, precisa de escada, não precisa de escada. Então, basicamente isso. Mas para o arquiteto poder fazer isso, ele vai pedir para você um projeto do topógrafo, né? Então você vai ter que contratar uma empresa de topografia que vai fazer como se fosse um mapa do terreno, tá? O topógrafo vai pegar e vai, em termos simples, fazer um mapa do terreno, vai mostrar ali qual que é o declive ou aclive, né? Vai fazer ali, vai delimitar o tamanho do terreno. Então, com isso, ele vai passar como se fosse um mapa, né? Conforme eu já disse, um mapa do terreno para que o arquiteto possa fazer o projeto dele, né, os desenhos em cima desse mapa, para ele conhecer o seu terreno, tá? As divisas, quanto que ele tem de fundo, quanto que ele tem de frente, qual nível de declive, entendeu? Então o projeto de topografia ele vai ser solicitado pelo arquiteto. Até aí tudo bem, ok? O próximo passo então, pode ser que eu tenha saído um pouquinho da ordem aqui, mas eu acho que no final das contas vai dar para entender, tá bom? Mas o próximo passo depois, então, que o desenho da casa estiver pronto, tá? Totalmente dividido, você já vai ter trocado ideia aí com um arquiteto, já vai ter aprovado o desenho, a divisão da casa, aí você vai então ter que contratar um engenheiro estrutural. Muitas pessoas confundem, né, um pouco o engenheiro com o arquiteto. Então, assim, o arquiteto faz o desenho e o engenheiro vai cuidar da parte estrutural da obra. Ele vai desenhar, por exemplo, quantas pilastras, quantas vigas, né, quantas colunas a casa precisa ter, qual o tamanho dessas colunas, entende? Ele vai fazer esse projeto de estrutura. Qual a ferragem necessária para essas vigas, para essas colunas, né? Isso é essencial. Porque se você não fizer isso, é arriscado a sua casa cair,
Ou então é arriscado você gastar muito material, né, fazer com exagero sem necessidade. Então, não deixe que o pedreiro faça isso de forma alguma. Se você quer fazer uma casa, né, ter uma obra de sucesso, você precisa contratar um engenheiro para fazer esse projeto estrutural. Aí vem uma dica interessante. Muitas pessoas não fazem isso, mas eu recomendo fortemente que você, nesse momento, contrate também um projeto de sondagem. O que seria a sondagem do terreno? Olha só, eu peguei até uma cola aqui, que eu vou passar para vocês. Olha só. Uma colinha, que na verdade a cola... Deixa eu ver se eu acho a cola aqui, só um momentinho. Eu não sei onde eu coloquei a cola, não. É mole? Mas enfim, parece que não chegou o link da colinha não. Mas a sondagem seria o seguinte, ele vai fazer um furo no terreno, tá? Para ver que tipo de solo tem ali. Com base nessa sondagem, o arquiteto vai fazer um projeto mais otimizado. Pode ser que você economize muito dinheiro fazendo a sondagem. Muita gente acha que está gastando, né, um valor desnecessário, mas muito pelo contrário. Pode ser que você venha economizar e muito nessa sondagem. Porque com base naquele resultado ali, conforme eu disse, o engenheiro ele vai poder fazer um projeto estrutural muito mais personalizado, tá? De acordo com o tipo do terreno, né, de solo que você vai construir. Então, se você não fizer, ele vai fazer o projeto estrutural seguindo um padrão. No meu caso, por exemplo, diz o engenheiro que ele fez um projeto 30% menos custoso devido a ter feito a sondagem do terreno, né, e ele ter ali o resultado e viu que o solo era bom, firme. Então não precisava de tanta estrutura, por assim dizer. Entendeu? Então faça isso, pessoal. Economize nesse ponto, nessa etapa. Senão o barato fica caro. Contrate, então, uma empresa para fazer a sondagem, porque nem todos engenheiros pedem. Não é uma coisa obrigatória. Mas aqui é dica, né? Dicas de quem já vivenciou a situação para que você possa fazer uma obra top. Ok? Muito bem. No meu caso, eu contratei também a empresa do engenheiro para poder fazer o projeto elétrico e o projeto hidráulico. Pode ser que nesse caso aí, em alguns casos, você possa contratar a empresa do arquiteto e não do engenheiro. Mas é também muito importante que você faça esses projetos. O projeto elétrico, né, para colocar... eles vão especificar onde precisa ter tomada, ponto de apagador, que tipo de fio usar, entendeu? Isso aí também é muito importante. E a questão da hidráulica é cano, né? Qual a melhor forma de passar os canos de uma forma que fique mais eficiente com menos custo? Ok? Muito bem, feito isso, o próximo passo seria você contratar então o pedreiro, mestre de obras, ou então a construtora ou a empreiteira, né? No meu caso eu contratei uma empreiteira, é um profissional que tem uma equipe e ele faz a obra praticamente toda. Ele só não entrega ele só não faz a parte de telhado, a parte de gesso e janelas, né? Isso aí é por fora. Então você vai contratar então um mestre de obras. Mas fica aqui outra dica importante, pessoal, que eu vou passar para vocês. Muitos pedreiros, muitos mestres de obra, eles fazem também a parte de impermeabilização da casa. Só que eu recomendo fortemente que você combine aí com o empreiteiro, a não ser que ele seja muito, muito bom, muito experiente nessa questão, nesse aspecto de impermeabilização. Fora isso, se você não tiver certeza, contrata uma empresa especializada. Impermeabilização é coisa séria. Se você não fizer da forma correta durante a obra, isso pode te causar grandes transtornos depois. Então vale a pena, pessoal, investir num profissional especializado em impermeabilização. Ele vai impermeabilizar, por exemplo, se a sua casa for de mais de um andar, o box do banheiro, para que não venha ter vazamento no futuro. Já pensou, você está lá na parte de baixo da casa, você começa a ver uma mancha de umidade no gesso, aí você descobre que o box do seu banheiro tá com umidade, está com infiltração. Então, é coisa assim que depois para consertar é muito complicado.
Então, invista nesse profissional, vale a pena, tá? É a recomendação que eu dou, a dica que eu dou. Não deixe de contratar, tá, um especialista nesse sentido. Outra dica, pessoal, importante, que aconteceu comigo, desculpa, eu recomendo que você não deixe também o seu mestre de obras, o seu pedreiro, por mais experiência que ele tenha, fazer o projeto da sua piscina, caso você venha a ter. Porque eles acham, pessoal, que eles sabem de tudo, sabe? Mas na verdade, quem é especialista, quem está ali todo dia mexendo com aquilo, trabalha só com a questão, por exemplo, da piscina, tem alguns detalhes, sabe, que faz diferença. Então, se você quer um projeto top, um projeto diferenciado, né, que não vai te dar dor de cabeça depois, eu recomendo que você contrate também uma empresa especializada em piscina. Ela não precisa nem fazer a piscina em si, mas para ela desenvolver o projeto para que o pedreiro venha fazer, tá? No meu caso, eu não fiz isso, tá? Eu achei que não tinha necessidade, porque o pedreiro realmente tinha bastante experiência na área, mas ficou alguns detalhes, algumas falhas, tá? Sem contar que a empresa especializada ela tem uma forma diferenciada de fazer, sabe? De fazer, por exemplo, a instalação hidráulica, tipo assim, que evita problemas depois no futuro. E que se você tiver que fazer alguma manutenção, fica muito mais prático. Então, ó, vale a pena, tá? Outro detalhe, gente, que fez toda a diferença aqui em casa, e isso eu recomendo demais. Contrate um arquiteto para fazer um especialista. Geralmente é um arquiteto especializado, especialista em projetos luminotécnicos. O arquiteto, no meu caso, o arquiteto que fez o desenho da casa, arquiteta, né, que é muito boa por sinal, ótimo, excelente profissional, mas ela não é especializada em iluminação. Então ela fez um projeto luminotécnico que seria o quê? É onde vai ter luminária, onde vai ter LED, lâmpadas, né, na casa, qual a quantidade, qual a potência. Ela fez, mas fez um projeto básico. Se eu tivesse seguido esse projeto, eu com certeza teria tido alguns problemas, entendeu? Então eu optei por fazer esse projeto separadamente e foi ótimo. Porque assim, parecia que era um exagero, sabe? Mas depois eu vi que realmente tudo fez sentido. Tudo que a arquiteta que fez o projeto luminotécnico projetou fez sentido. Então, vale a pena, porque se você, de repente você faz uma casa linda, mas com um projeto, com uma questão de iluminação deficiente, e vai matar a casa. Aí, depois, para consertar é complicado. Então, esse projeto, ele vai mostrar quantas lâmpadas, igual eu disse, né, quantas luminárias o ambiente precisa, que tipo de luminária, qual a potência da luminária, qual a cor mais indicada para aquele ambiente, branco quente, branco frio, branco morno, entendeu? Então o projeto vai trazer todos esses detalhes. Basta você pegar o projeto, levar numa loja especializada e comprar ali aquelas peças. Inclusive, esse especialista também conhece vários modelos de pendente, de luminária, sabe? Que ele sabe que vai ser o ideal para aquele ambiente. Então, vale a pena, tá, pessoal? Vale a pena você gastar um pouquinho mais. É uma coisa que é para a vida toda. E fazer esse projeto separadamente. A não ser que o seu arquiteto seja especialista também em iluminação. Aí beleza, aí você pode aproveitar e fazer tudo com ele. Mas se ele não for especialista, porque a maioria não é, vale a pena contratar um especialista. Não é uma coisa simples. O especialista realmente consegue fazer um trabalho diferenciado. Ok? Então, fica aí essa dica. Aí depois, pessoal, você vai ter que contratar, deixa eu ver se eu falei todos aqui, projeto elétrico, aí depois você vai ter que contratar gesseiro, né, pessoa vidraceiro, o serralheiro para fazer telhado, marceneiro para fazer móveis. Então isso aí não tem como fugir. Então tem que ser, né, vai ter que ser feito mesmo. Mas desses pontos que eu falei aqui, que eu mencionei, eu quero destacar esses. Eu vou frisar de novo. Olha só. A questão da sondagem, tá? Não deixa de fazer. Não fica muito caro, vale a pena.
A questão da impermeabilização, não é todo mundo que faz, eu sei que obra é pesado, gasta muito, mas isso aqui vai te poupar uma dor de cabeça depois, ó, não deixa de fazer. Dica de quem já passou pela situação, tá? Empresa de impermeabilização e a questão da piscina também, e a questão, são 4, né? E a questão do projeto luminotécnico, o especialista para desenvolver isso aí. Agora, para finalizar, mais 2 dicas que eu recomendaria, caso você queira uma obra realmente top. Combina com o seu arquiteto para ele poder acompanhar a parte de acabamento da obra. E combina com o seu engenheiro para que ele possa acompanhar o andamento da parte estrutural da obra. Isso aí geralmente é cobrado à parte. Geralmente eles cobram por visita. Tá? No meu caso, eu fiz com o engenheiro apenas. Tá? Ele acompanhou toda a parte estrutural. Ele vinha aqui na obra mais ou menos uma vez por semana, né? 4 vezes por mês. Mas, ó, eu recomendo, tá? Porque o engenheiro não vai deixar o pedreiro fazer besteira. Porque se o pedreiro não tiver supervisão, principalmente na parte estrutural, né, ele pode querer fazer coisa da cabeça dele, né, diminuir, retirar de repente uma coluna, diminuir o tamanho da viga, tá? Isso aí pode causar sérios problemas na sua obra. Se ele sabe que o engenheiro vai fiscalizar a obra toda semana, ele não vai fazer graça. Ele vai fazer de acordo com o projeto. Então, se você não quer correr riscos nesse sentido, gaste um pouquinho mais, mas deixa o engenheiro acompanhar. Ó, eu fiz, gastei um pouco a mais, mas não me arrependo nem um pouco, né? E a questão do arquiteto acompanhar também a parte de acabamento, isso eu não contratei. E me arrependo um pouco, porque tem algumas falhas do pedreiro, né, do empreiteiro, que de repente, se o arquiteto tivesse acompanhado, o arquiteto não teria deixado acontecer. Aí depois, de repente, para corrigir, fica complicado, se é que tem como. Então, assim, se você quer seguir a receita à risca para uma obra top de linha, você teria que pagar também esse acompanhamento aí. Eu sei que é difícil, né, pessoal? É uma coisa que fica caro, mas assim, eu costumo dizer o seguinte, é melhor você sofrer antes do que sofrer depois. Quanto mais você sofre antes, menos você sofre depois. Na questão de obra, né? Então, se você puder, é melhor você de repente demorar mais e seguir, né, todas as etapas direitinho, do que depois você viver com um problema atrás do outro, né? Obra é complicado. Então aqui, graças a Deus, a gente conseguiu seguir, né, a maioria dessas etapas aqui. A gente teve alguns problemas, mas nada muito grave não. Então, a gente sofreu bastante antes, né, e durante. E a gente está sofrendo um pouquinho agora, né, depois, mas não muito, graças a esse esforço e a esse empenho em fazer certinho, de acordo com as etapas. Então, agora que eu já estou morando na casa há meses, eu posso realmente dar essa dica para vocês, até mesmo o que eu não fiz, né? Eu sou sincero com vocês. O que eu não fiz que eu deveria ter feito, se você seguir isso aqui, com certeza a sua obra vai ficar uma obra diferenciada, com menos problema. Tá bom, pessoal? Eu espero que, né, vocês tenham conseguido aí pegar a essência dessa dica que eu queria dar. Tá bom? Se tiver alguma dica, pode deixar aí nos comentários, alguma dica, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, quiser contar alguma coisa também que aconteceu na sua obra aí, quiser questionar algum desses pontos aqui ou contar uma experiência, porque isso ajuda também, né? Enriquece o vídeo, essas experiências que as pessoas deixam aí registradas. Tá bom? Fica assim então, não deixa de deixar o like aí também, né? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, principalmente se você está construindo ou pretende construir, porque eu pretendo colocar ainda muitas dicas aqui, e já tem também muitos vídeos que você pode usar aí para poder te ajudar a se inspirar e a evitar problemas na sua obra, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.